Fala, pessoal! Flopados hoje vem com a professora de matemática, educadora popular, mãe atípica. Professora Mirly Menezes, nome diferente. Menezes. Doutor Marcinho. E ela que é professora de sociologia e ela também trabalha num pré-vestibular social, uma coisa bem bacana, hein? A professora Gabriele. Professora Mirly, então, nós temos feito aqui vários programas com crianças atípicas e já trouxemos nutricionistas, pais atípicos. Teve um programa específico sobre o uso do canabidiol. Então, assim, nós abordamos tudo, mas o princípio básico sempre foi a educação, a escola, que é onde a maioria dos casos são observados pelas professoras. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua experiência como professora e mãe atípica, e depois a gente vai para a parte social. Ok, então. Pode ser? Tá, então eu vou começar falando sobre mãe atípica, né? Porque mãe é mãe. Mãe né? é mãe. E assim, a minha vida sempre foi muito corrida. Comecei a trabalhar em 93, tenho 31 anos de magistério, né? Já estou meio que me aposentando. E minha filha nasceu em 97. Quando foi em 99, eu percebi que ela ficava na creche para eu poder trabalhar, né, na rede estadual de ensino. E eu percebi que o desempenho dela não estava sendo igual ao das outras crianças. Na creche, as crianças falavam tia. O tia fluía, mas não mais além disso. Era só o tia. E aí eu percebi que alguma coisa estava acontecendo com a minha filha, com aquela criança ali, porque essa creche foi fundada em 82, foi fundada pela minha irmã. Uhum. Então a minha filha ficava ali para eu trabalhar e eu tinha uma relação muito direta com essa creche. Creche comunitária do Boa Sul. Minha filha ficava ali com as minhas irmãs e eu analisando como que fluía o desenvolvimento dela. Gente, como professor, falei, o que eu posso fazer? Vou colocar numa clínica para descobrir o que está acontecendo. Aí você procura o quê? Um terapeuta para trabalhar e saber o que essa criança tem. Porque eu até então não sabia que ela era surda, porque minha filha é surda. E aí ela foi fazer a terapia com os neuros, com os terapeutas. E aí o terapeuta percebeu que ela não atendia todos os chamados. Aí ele me chamou para conversar. Né? Essa é a mãe. Depois Isso eu falo foi em que ano? Foi em 99. Ela estava com 2 aninhos de idade. Uhum. Porque não se desenvolvia na fala. Né? E como a gente é mãe... Teve um caso recente que um entrevistado, agora eu não estou recordando quem foi, que ele disse que tinha uma criança que estava sendo tratada com autismo há alguns anos, estava já com aquele cordãozinho do autismo, mas não tinha feito o teste para saber se era surdo. Foi o doutor Gabriel que falou, não foi o neuro? E não fez o teste. Esse teste hoje é feito com grande referência em natividade. Sim. No interior do estado do Rio. Noroeste, né? Do Rio de Janeiro. Na atividade tem um APAI que tem esse aparelho. Essas crianças têm que ser sedadas. Laranjeira, sim, do Bera. Você está falando do Bera, que foi o exame que a minha filha fez também. Eu esqueci o nome. Porque o Bera, ele faz com a criança sedada. Isso, e é difícil. Porque uma criança de 2 anos, ou um autista, ele pode não responder à geometria normal, onde você dá o comando e a pessoa tem que vai com a mão direita, vai levando a mão esquerda, para saber se está ouvindo. Só que uma criança muito novinha, ou um autista, né, que tem algum comprometimento, algum distúrbio, vai ficar difícil. Então ela tem que fazer o Bera, que é esse exame feito com a criança dormindo, né? Então, assim, muito bacana porque conseguiram achar um princípio de diagnóstico em 99. Isso é... Poxa. Sim, esse Bera, ele feito com a criança anos. Sedada, ele tem o objetivo de mexer nos nervos auditivos. E mexendo no nervo, sim, no nervo auditivo, ele não só identifica a deficiência da criança, como ele identifica o grau
E ali você já pode determinar aparelho. Aí, a partir do momento que a senhora soube que a sua filha era surda, aí como é que foi o procedimento a partir daí? Como é que a senhora... Então, é um novo aprendizado, né? Porque a gente não faz cursinho de mãe atípica. É. Até para ser mãe já é uma novidade, é algo que você está ali aprendendo, convivendo e alterando, moldando o seu comportamento de acordo com a novidade. E ali eu descobri que eu tinha uma filha surda e aí? A gente faz o quê? Como professor, a gente tem que ler. Ler, se informar, saber o que eu faço a partir daí. Foi aí que eu descobri, né? A gente sabe que existe o aparelho, mas aí como que é usado o aparelho? E aí ela fez outros exames. Né? Nossa, na época eu tinha que juntar um dinheirinho para comprar um aparelho. Aí eu tive que comprar, porque era, assim, muito valioso. Muito caro, na realidade. Aí eu tive que comprar um aparelho para depois juntar mais um pouquinho de dinheiro, aliviar e comprar o outro. E aí ela... Nesse BERA, determinou que ela não era surda completamente. Ela tinha os resíduos. A surdez dela era moderada, embora tenha até hoje se aprofundado, porque às vezes acontece. E aí, de acordo com o estímulo, ele tem que estar sempre estimulando para não aprofundar diretamente, porque tem aquele surdo profundo, tem o surdo severo, que tem um pouquinho de resíduo, consegue ouvir um pouquinho mais só com aparelho, e mesmo assim com tonalidade alta. Tem o leve e o moderado. O BERA determina tudo isso. Então, professora Gabriele, tem lá o seu projeto social e tal, só que eu queria fazer uma pergunta assim. Hoje é muito complicado você ter uma criança atípica na rede pública, até particular, tá? Sim. De ensino. Muito difícil. Por falta de mediadores, por falta de capacidade dos profissionais também, acessibilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um problema tão comum e que passa tão despercebido por todo mundo. Sim. Então, quando a gente fala sobre a inclusão das pessoas atípicas na escola, o que a gente enfrenta é uma falta de políticas públicas, na verdade, que reflete, né, dentro do espaço escolar como uma falta de espaço físico para recepcionar essas pessoas, como também a falta de profissionais capacitados dentro da escola. E a própria formação docente no Brasil, voltada para a educação inclusiva, ela careceu durante muito tempo de políticas públicas, né, que formassem professores para lidar com essa realidade. Eu acredito, né, que nos últimos anos, os últimos 5 anos especialmente, esse tema ele tem sido tratado com um pouco mais de importância, né? As políticas públicas, enfim, o Estado de maneira geral. Tem filme agora, tem série. Sim, exatamente. Mas isso é resultado justamente da construção social, de muitas mães que estão se colocando para falar sobre a realidade das suas vivências, né? Sobre a própria comunidade educacional, que de alguma maneira está pressionando o Estado, né? Para que seja criado políticas públicas de formação, principalmente. Então, hoje a gente ainda tem, né, algumas especializações, pós-graduações até voltadas para essa questão da educação inclusiva, mas a gente ainda precisa pensar muito sobre a implementação disso dentro das escolas, né, se os concursos públicos estão olhando para esses profissionais, né, mediadores, enfim, professores especializados, até mesmo intérpretes de Libras, né, que falta nas escolas tanto municipais quanto estaduais. Então a gente precisa olhar para isso, né? Se esses profissionais estão chegando dentro da escola e como eles chegam, né? Se eles chegam de fato sensíveis a essas questões que atravessam a vivência. Eu digo a você assim, com uma quase certeza de que não tem. Não tem. De que não está sendo feito. Entendeu? Assim, com profunda tristeza que eu digo, com quase certeza de que não tem. Não tem. Mas não tem mesmo, não tem na base. Não tem. Hoje a rede municipal de várias cidades está com déficit de professor. Sim, então a gente professor. Está com déficit de professor. Você imagina o professor especializado. Ainda mais um professor especializado para crianças atípicas. A senhora tocou no assunto que eu quase sempre repito aqui, porque é uma coisa que eu acredito, né? Sim. Que primeiro, o fomento das políticas públicas. A gente perdeu muita referência, né, com esse massacre aí da formação de grupos de estudo, né?
E a empatia pelas pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, alguma algum coisa nível diferente. De algum... E aí, qual a solução para isso? Eu tenho até minha convicção, mas eu Dá a sua repito sempre convicção essa... primeiro. Eu acho que a gente precisa voltar para os primórdios. A gente precisa formar grupos, formar clubes, formar associações. Precisa dar mais importância para se discutir as políticas públicas. Porque hoje quem discute política pública é quem está lá na ponta. Aliás, não discute. Ele empurra na população o que ele acha que é legal. Aí ele vai lá, faz uma festa gigantesca, gasta uma fortuna com a festa. Ele vai lá e constrói uma ponte em um determinado lugar. E as discussões abafadas, né, não são ouvidas. E isso se transforma num péssimo olhar para as políticas que realmente precisam ser trabalhadas, né? Eu concordo com você, que assim, que um caminho para a gente tentar amenizar essa questão seria a organização social, através dos movimentos sociais, né? Movimentos de mães atípicas, por exemplo, né? O movimento dos professores também que trabalham com essa vertente da educação, que é a educação inclusiva. E eu acredito também, né, que seja fundamental a gente, de alguma maneira, pressionar o Estado através desses movimentos sociais, mas também a representação dentro dessas entidades que são de bairro, que são entidades menores, que são sindicais também, às vezes, dentro das organizações de professores, e não menos importante também o diálogo entre educação e saúde. Né? Porque as crianças, as pessoas atípicas, elas precisam desse trato, né? Desse tato voltado para a questão da saúde também, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Não, né? Mas eu entendo também que tem que haver um entendimento e empatia, conforme você falou. Sim. Porque a gente não tem dados aqui dentro de São Gonçalo das condições. Quantas crianças tem determinada... São Gonçalo... Nem lugar nenhum. Nem lugar nenhum. Exatamente. Quando a gente fala aqui, que o programa nosso aqui, ele é assim, ele é gravado em São Gonçalo. Ah, sim. Não, mas ele abrange, hoje, graças a Deus, o Brasil todo. O Brasil todo, sim. Nós estamos arrebentando no Nordeste. Olha que beleza. São Paulo tem bastante. O segundo lugar que mais... Um abraço pra galera de São Paulo, do Nordeste. Que tem uma empatia conosco. É verdade. Então, assim, tá bacana. Então, assim, você vê que não é um problema só específico daqui de São Gonçalo. É um problema nacional. É um problema nacional. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu coloco essa questão, eu digo que eles não analisam o problema. E se você não tem o problema registrado, como que você vai procurar resolver esse problema? Porque o professor ele precisa... Invisibilizar exatamente, a questão, porque não chega até eles. Porque tem que ter esse olhar sensível de perceber que tem gente ali na base que precisa de que tem uma dificuldade e precisa de um apoio. Eu quero aproveitar essa fala. Eu quero aproveitar essa fala que eu vou dizer agora aqui e pedir perdão a todos vocês que foram meus professores. Me perdoa, eu tinha problema naquela época, eu não sabia. Eu tinha TDAH, tinha TOD, eu tinha um monte de... Dislexia. Tudo era muito doido. E eu não sabia disso e passei esse aborrecimento para vocês que não merecem. E hoje eu tenho um problema muito sério, porque assim, eu fui um péssimo aluno, assim, mas graças a Deus eu tive excelentes professores. Excelentes. E eu vejo hoje uma discriminação absurda contra o professor. Uma classe sofrida, né? Sofrida, mas não é só sofrida. A rede social, ela transformou o professor hoje num militante político, em algo que causa um mal para o seu filho. Então, isso até atrapalha. Porque você já não tem uma valorização normal, que deveria ter. Uma valorização, que eu digo, de importância para o que vocês exercem. Sim, financeiro também. Também. Né? Aí você ainda tem agora essa dificuldade, que ela já era uma dificuldade anterior, mas que se tornou pública das crianças atípicas. Porque agora que está tendo esse diagnóstico, porque a criança com problema existe desde que o mundo é mundo. Sim. Desde sempre. Igual mas eram dados outros adjetivos. Outros adjetivos. Era retardado. O pessoal Isso. costumava dar esses nomes horrorosos para as crianças.
E às vezes essas crianças não chegavam à escola. Isso. Hoje tem esse espaço aberto. Teve um não convidado se que investe. falou que ou trancava em casa com vergonha de sair na rua. Exatamente, exatamente. Não é isso? que Ou- acontecia. Colocavam em clínicas fechadas. Ou botava no manicômio. No manicômio. São os males secretos, né? Isso é Sim. uma coisa antiga. Tem mal secreto. Mal secreto é aquela criança, aquela pessoa que E às vezes aquele- não tinha mal nenhum. Aí Ele tinha, era só diferente. aí tinha um aluno Sim. que tinha E era TDAH, escondido tinha um de todo aluno mundo, que tinha o TOD, o transtorno de Dislexia. dislexia, enfim. Descalculia. E vocês vários tinham que dar o jeito de vocês, porque não tinha diagnóstico fechado. Então, e a senhora é professora de matemática, então assim, me causa um trauma terrível, porque eu lembro das horas e horas que eu passei de castigo por conta de da matemática. A matemática foi terrível para mim. Mas, mudando e voltando, existe hoje uma discriminação com o professor, em geral. Eu às Você vezes tem falo que somos sofressores. muito. Poxa, que triste. Eu já- Engraçado, mas Mas triste. triste demais. Eu já vou fazer um desabafo aqui, que eu fico puto, mas puto mesmo, desculpa o termo, professora. Pode brigar comigo, vocês duas. Porque quando tem uma manifestação, exemplo, teve uma manifestação que invadiram o Congresso, invadiram o Supremo, invadiram o Senado, quebraram tudo, cagaram em cima de uma mesa. A polícia tacou lá um gásinho e tal, fez aquele negócio todo, escoltou. Cara, quando é professor, é tiro no olho. Muito spray de Mete a pimenta. porrada no professor, um óleo. Eu tenho ressentimento por professor de matemática, mas eu não chego a ponto de dar um tiro no olho da senhora. Entendeu? Eu guardei essa mágoa no meu coração, mas eu já me libertei. Mas terapia resolve. Não, tá? eu tô cheio de terapia, já tá se resolvendo. Agora, gente, já parte o próprio Estado, ele discrimina o professor. Mas é o óbvio, foi aqui o início da nossa conversa. O formador de opinião, ele é o inimigo número Ele um é desse o inimigo Estado mesmo. que se formou aí, desse Estado que não quer essa gente. Então ele não apoia de forma alguma, porque ele não quer que outras pessoas fiquem libertos desse Estado. Professora, Eu penso exatamente como você. É questão, o professor, ele trabalha com essa formação de opinião e ele trabalha para que o aluno tenha senso crítico. A ideia é essa, vamos pensar, vamos analisar, vamos conhecer os fatos e a partir daí vamos dar a opinião. E isso incomoda. Isso incomoda porque ninguém quer seres pensantes para poder... Como é que vai ser manipulado? Seres que pensam, pessoas que têm consciência da sua realidade. O Eduardo Marinho esteve aqui, já está no YouTube, a galera já pode acessar lá o Eduardo. E ele diz que a escola pública ela é uma formadora de mão de obra barata. Eu vi essa entrevista, eu vi essa fala dele. Então, assim, triste, muito né? pesado. É muito você, pesado. Você ouvir triste, isso é muito muito pesado. E Entendeu? a gente sabe que isso vem do sucateamento da escola sim, pública, na verdade. De desvalorização dos E professores. desvalorização dos professores. Porque muitos não querem ser mais professor e ainda fala para os seus filhos. Não faz magistério, não se forma. Não, vai pra... Não, e assim, a função Entende? da Porque escola pública, na verdade, né, se a gente for olhar é pelo essencial, parâmetro né, da gente? lei, enfim, é um Claro. serviço público para as pessoas pobres. Para as pessoas que não podem pagar, enfim, pela escola privada, porque a educação é um direito fundamental dever do Estado. Mas todo o processo de sucateamento da escola pública e da profissão docente entrega essa escola que só produz Mas o bacana- mão de obra barata, o bacana- que são os trabalhadores e os filhos dos O trabalhadores. bacana, e os professora, pobres. é que, assim, vocês estão furando bolha. Sim, Com o projeto o a Rede Emancipa, Emancipa, a sim. Rede Emancipa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque realmente isso fura a bolha. Sim. Porque quando você pega uma pessoa e dá a ela uma condição de fazer uma faculdade, de ter um nível superior, eu não gosto de usar esse termo, nível superior, mas é verdade. Dá prosseguimento ao seu ao processo seu de processo ensino, de evolução, ensino-aprendizagem. de isso. aprendizado, você dá a ela uma sobrevida, você Sim. dá a ela um novo olhar, esse senso crítico que nós acabamos de discutir aqui, né? Eu brinco, mas tem hora que eu falo sério. Então isso aí para mim tem muito valor, Sim. não tem preço, tem valor, é um valor, é muito forte. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Rede Emancipa. E a ideia é essa, a ideia não é só formar o cidadão para entrar no vestibular, na faculdade. É para que ele
enxergue o mundo de forma verdadeira, como esse mundo se apresenta. Né? É isso que a gente está falando, para que ele consiga chegar na faculdade e chegar olhando novos horizontes, sabendo por que foi tão difícil chegar ali. Por que alguns não tinham interesse que ele chegasse. E a partir daí a gente tem os alunos que eles entram na faculdade e depois ele vai trabalhar com a gente. Ele vai fazer essa ponte de buscar legal. Outros indivíduos para estar ali discutindo, porque a gente tem um círculo, né? E nesse círculo a gente debate vários temas norteadores, reflexivo. Já e ali, é quase essa associação que você falou aí. Mas não é quase, não é isso. É isso. É exatamente isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito encantado por esse nesse caminho que a Mirli falou, né? A Rede Emancipa aqui em São Gonçalo é um movimento social de educação popular. A gente diz que é um movimento social de educação popular porque a gente acredita nessas formas não formais de educação, né? Então, a educação, ela não é só esse processo de adquirir conteúdo dados na escola, como, por exemplo, português, matemática, biologia, não é só isso. A educação, a gente acredita que ela seja uma ferramenta de emancipação humana e social. Então, a gente precisa da educação em outros sentidos formativos, que é o sentido de propiciar uma leitura de mundo, né? Que é a pedagogia de Paulo Freire que fala isso, que é você saber enxergar o mundo, qual é a realidade que se apresenta para você. A gente sabe, né, que os estudantes... Saber o seu local no mundo, né? Exatamente, o que você representa, por que você não consegue entrar na universidade de maneira tão fácil assim, né? Por que você mora no lugar que você mora? Por que a sua família enfrenta tantas dificuldades? Então, a gente entende que a educação, ela deve ser transformadora, né? Ela deve oferecer ferramentas para que você consiga transformar a sua realidade social através da educação, né? Transformar a sua realidade, na verdade. Então, eu penso que essa questão é aquela questão, o que a gente planta, consciência de classe. Quem eu sou, sim. O que eu estou fazendo aqui... Que caminhos eu posso trilhar a partir das minhas ideias? Quem eu represento, sim. Porque até então, você vê, o que ela comentou, você vê, a sociedade não se reconhece. Não. Ela não sabe o seu papel. Não sabe. Dentro desse meio. Não. E muitas vezes é subjugada e abaixa a cabeça e acha que tem que ser assim. Quando criaram essa ideia de empreendedorismo e meritocracia... Sim. Eu acho que foi tudo por terra isso que a gente está conversando aqui. Porque entrou isso na cabeça dos caras de uma forma uma forma tremenda, absurda, que virou uma... É igual aquela mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Sim. É Goebbels. É Goebbels si o tempo todo na cabeça. E eles absorveram, tá? E a gente trabalha o quê? Com a reconstrução. Porque eles têm que dissolver uma realidade que eles acreditavam, aquelas falsas verdades, mas é uma falsa verdade que, de repente, se você não encontra um grupo social, popular, que vai mexer lá naquela ponta e dizer, pode ser diferente, vamos fazer diferente, vamos tentar fazer diferente, tem uma turma que fala que cota racial é mimimi. Tem horror desse termo, mimimi. Que cota gente, tem que fazer uma reparação histórica. Reparação. É uma reparação histórica. Isso é muito importante, a palavra reconstrução é muito importante. Porque a gente às vezes critica, nossa, um bando de energúmeno, um bando de burro. Não é que eles não sejam, até são, mas... a verdade. Assim, infelizmente isso. Esse pessoal, eles são órfãos. Eles são órfãos de pertencimento. Eles gostariam de pertencer a uma coisa importante. E é isso que foi oferecido. É isso que é oferecido para essa gente. Olha, se você se esforçar, você... Né, pode participar basta você se esforçar que você vai participar do nosso clube. Você pode até andar com a gente um dia, só não pode andar na nossa casa. Mas você pode andar com a gente. É assim que funciona. Isso é muito grave, assim, isso é muito difícil. Recentemente, nós recebemos 2 pessoas aqui para falar de um movimento negro, e eram 2 pessoas negras. Eram 2 pessoas negras, uma pessoa negra de pele clara e uma pessoa negra mais retinta. E eu fiquei assim, muito estupefato, que a gente começou a fazer aquela conversa anterior ali para desenvolver a nossa entrevista. E essas pessoas, elas, apesar de amigas, elas se degladiavam entre si. Porque ela dizia assim, não, eu sou branca.
Eu falei, mas você é branca? Eu sou branca. E a outra dizendo, não, eu não posso pegar, ela até deu um exemplo, perdão. Desculpa, mas foi a minha impressão, a impressão que eu tive de você. Ela falou assim, não, se eu for, não posso disputar. Olha o exemplo que ela deu, eu não posso disputar uma vaga no mercado que eu vou ganhar dela, então... Eu acho que a entrevista não foi pro ar. Não foi pro ar? Não, elas... Não foi entrevistado. Não foram. Não foram, inclusive, porque a gente, quando entrou, e eu dei algumas opiniões, elas foram embora. Isso é muito triste, porque, assim, é pobre se degradando contra pobre. É negro se degradando com negro. E a gente não consegue evoluir se a gente não desconstruir. A pessoa precisa se ver, precisa se entender, né? E é isso, é consciência de classe. Consciência de classe, gente. E assim, o que acontece, além, né, completando a consciência de classe, é a pessoa perceber que existe sim uma injustiça social. É a reparação que a gente tem que buscar. Só que as pessoas não conseguem nem entender. Elas acham que é questão divina. Né? Muitos, que é um outro... Não se enxergam como pessoa ou como negra. Então, assim, nós temos uma bolha enorme, uma barreira enorme para poder... gigantesca. Seguir em frente e mudar essa realidade. Tem que começar na base, mudando a cabeça das pessoas que vai crescendo. Eu acho que o processo está acontecendo. Sim. Não está na velocidade que a gente quer, não. Não está na velocidade que a gente quer, mas está acontecendo. Está acontecendo porque ainda, graças a Deus, existem professoras abnegadas como vocês que estão com um projeto social para introduzir essas pessoas que não teriam a menor chance no meio universitário. Isso já é uma coisa bacana. Nós temos hoje pessoas que estão pensando já era para estar realizando, mas ainda estão pensando na inclusão na inclusão só dos alunos, não, inclusão dos profissionais, professores, junto, comitantemente com o pessoal da saúde, para poder estar trabalhando a cabecinha dessas crianças atípicas nas escolas, que é fundamental, entendeu? Até para criar um senso de empatia nos que não são atípicos, para eles conviverem. A questão da inclusão é justamente isso, porque senão você faria uma escola só para atípicos. A ideia não é essa. A ideia é incluir essas crianças para que todo mundo participe de um mundo comum. Sim, aprender a conviver com o diferente. Respeitar o meu amigo, independente... Mas, professora, o pessoal está com dificuldade de grupo de WhatsApp. Não é sério. O pessoal está com dificuldade de entendimento um com o outro em grupo de WhatsApp. Que dirá dentro de uma escola. Que dirá no dia a dia. Então, assim, falta muito essa noção de você de conviver com o contraditório, de você conhecer outras realidades. Outra realidade. Se colocar no lugar do outro, é empatia. Que é a empatia, se colocar no lugar de... Então, assim, ainda bem que vocês existem. Nossa, muito obrigado pela existência de vocês. Fico muito feliz. Me arrepia porque eu sei que é verdadeiro. De verdade, nós somos de verdade. Me arrepia porque eu sei que é de verdade. Eu sei que é verdadeiro o que eu tô falando aqui. E eu sei que mexe. Eu sou pai atípico. A senhora é mãe atípica. Minha filha, inclusive, trabalha numa creche comunitária também. Eu sou apoiadora dessa creche. Que legal. Que eu tinha 11 anos quando essa creche foi fundada pela minha irmã. E minha filha, com 27 anos agora, ela é monitora dessa creche, apoiadora também. E ela ensina as crianças Libras. Que legal. E as crianças se comunicam com ela através das mãos, falam oi. Que bacana. E é interessante pra gente mostrar que existe um outro mundo, existe outro mundo. Existem outras pessoas. Eu só um palavrão, que tinha um amigo meu que é muito surdo, ele fez um palavrão. Mas eu não vou dizer aqui, nem vou fazer o sinal. E ele só me chama. Ele é o único mudo que xinga. Surdo. Surdo. Porque ele era mudo. E ele xingava, ele só conseguia xingar. Eu falei, cara, se você se esforçasse, eu acho que você falaria palavra, porque você me xinga de tudo quanto é nome. Hein? E eu amo ele, é Jorge. Um abraço. Você sabe o que é isso? Professora Mirle, muito obrigado. Nossa, gratidão mesmo pela entrevista que foi esclarecedora. Professora Gabriele, continua. Não para. Sem dúvida. Não deixa o sistema
Não deixe o sistema Engolir a engessar. gente, né? Não, engessar vocês. Continua, resistam. Entendeu? Se emancipem mesmo, vão pra dentro. E voltem pra falar mais. Eu quero falar Porque mais. isso aqui ficou pouco. Pouco. Eu senti verdade. que deu um gostinho de pouco. Eu acho que a gente na que próxima... delícia, que bom. Foi um Eu acho espaço, que- assim, muito privilegiado, Sim. mas realmente deu aquela impressão de que a gente poderia falar um pouquinho mais. Mas vai ter Porque eu nem oportunidade. consegui falar das minhas experiências em sala de aula, né? Porque eu falei só da minha filha. Mas Pode é falar, legal. mas pode falar. Vai. Fala da sua experiência em sala de aula. Não, o que eu vou falar sobre as minhas crianças em sala de aula é exatamente o que você falou. O professor, ele tem a convivência. Ele acaba sendo moldado pela convivência e a experiência de vida. Então, se ele consegue perceber uma criança caminhando diferente... Eu tenho mania. Sou professora de matemática, mas não sou tão cruel assim, tá vendo? Eu trabalho com todas as etapas. Eu trabalho com Fundamental 1, Fundamental 2, né? E até o ensino médio, pré-vestibular, né? Trabalho com prézinho. Então, a turma toda fazendo as atividades, eu costumo levar para fora, fora de sala de aula, para fazer uma atividade extra. Então, tem criança, ali você já viu alguma diferença. Eu fui ensinar as crianças a brincar de passar anel. Olha que coisa interessante, super tradicional, porque as crianças não sabem. Né? Aí eu fui, vamos lá, lúdico, brincar. né? Sim, bem interessante. Aí fui explicar como que se passa anel. Vocês ficam assim, eu vou colocar o anelzinho que está na minha mão, na mão de um de vocês, e os demais vão ter que adivinhar. Eu vou perguntar, vocês vão adivinhar. Pode estar na mão de qualquer um. Aí fui passar o anel. Chegou um determinado momento, eu falei, vamos lá, vou perguntar, Joãozinho, com quem está o anel? Aí a criança, já percebendo que ela tinha que enganar o outro, ela ficou, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Aí você já percebe. Aí você... tem alguma coisa que... Você vê, no mínimo, né, uma questão cognitiva ali que faz uma diferença. Aí vamos medir esse sapatinho? Aí a pessoa coloca o pé com o sapato dentro do outro sapato. Então são questões sutis que você já fala, gente, vamos prestar atenção, porque a atenção tem que ser constante, né? E cada detalhezinho você vai e você já fica de olho naquela criança. Não, vamos observar mais, para quando você chamar o responsável, você poder mostrar para ela que, não, observa seu filho. Isso me lembrou o dia que eu levei minha filha no neuro, pela primeira vez, que ela não fechou o diagnóstico de autismo naquele dia. E eu tava muito assim, eu fiquei muito impressionado, porque a neuro era uma neuro dificílima de encontrar, lá em Friburgo, eu morava, e preta. Eu falei, porra, que maneiro. Arrasou! Tirou onda, uma dificuldade. É engraçado. Eu também. E caro pra caramba. Eu achei aquilo mó barato. Falei, porra, tô pagando, né? E é bacana, mas fiquei meio assim, que eu tava meio abalado, que quando você recebe notícias do autismo do filho, você meio que dá uma baqueada. Eu botei a minha filhinha na caminha assim, fui tirar. Ela falou assim, papai, tira aí a camisa dela, tal. Aí no final ela falou assim, papai, tira o sapato, eu fui tirei o meu. Aí ela falou assim, não, pai, é o dela. Eu falei, pô. Tem a ver genética? Tem a ver, né? Tem a ver. Eu obedeço. Eu fiz sapato, não tinha sapato, tirei na hora. Eu tô aqui fazendo um esforço pra lembrar o nome da minha médica. Me perdoa, doutora. Você tem problema. Mas ela é uma médica preta também. Olha! Uma neuro super... Adoro essa área também. Fiz pós em neurociência. Ah, é? Então, eu tô em busca de... Vamos ter mais do assunto. diagnóstico. Ó, vamos encerrar, porque o nosso tempo já esgotou. E tem mais assunto. Vamos precisar, mas eles precisam voltar aqui. Eu quero ouvir mais sobre o projeto. A gente precisa falar mais sobre o Emancipa, sobre educação no geral, sobre o novo ensino médio. Tem sobre muita coisa pra gente tratar. Nós estivemos aqui hoje com a professora Gabriele. Sim. Que tirou onda. Com a professora Mirle Menezes, que me deu vontade de ter aula de matemática. Ai, você. Tão professora tão boazinha. As minhas tudo tipo nazista, sabe? Olha, minhas amigas falam assim, não, aquela professora ali é meio que psicóloga. Equação de segundo grau até hoje me dá dor de barriga. Ai, gente. Juro, eu fiquei 3 anos agarrado nisso. Pra ter noção do que é isso. Mas eu sei mais do que todo mundo. Eu sei. Noção do que é isso. Doutor Marcinho. Gente, mais uma vez, obrigado. Gente, obrigado aí
pela audiência de vocês. Eu quero muito mesmo, eu vou insistir. Vamos quero voltar. muito ter vocês de volta aqui. Voltaremos. Agora, olha, não esquece de curtir não, tá, gente? É isso aí, por favor. Seguir A gente. nossa né? página no YouTube. Seguir também no Instagram. Isso, no Instagram. TikTok. A gente está crescendo. Que o André é bem exigente, mas a gente está crescendo. eu prefiro agradecer. Eu vou agradecer vocês que estão seguindo a gente. Essa chatice do André. Vocês são muito amores também, olha que beleza. Não é à toa O que salva a gente são os nossos convidados. Verdade. Valeu, galera. Obrigado. Sua página, a câmera de lá que vai mostrar todo mundo agora. Beijo. Valeu, gente. Obrigado, professoras.